A CIA dos Estados Unidos avaliou a Rússia da seguinte forma: a Rússia corre o risco de se tornar uma colônia econômica da China. Documentos vazados do Serviço Federal de Segurança na Rússia afirmam que a China é uma séria ameaça à segurança russa, chegando a chamá-la de inimiga. Hoje, vamos analisar corretamente a situação da Rússia, que está se tornando cada vez mais dependente da economia chinesa. Vamos conferir agora. A Rússia enfrentou sanções econômicas inéditas, mas sua economia não colapsou. Isso ocorreu porque a China importou energia da Rússia, sustentando a economia russa. Em 2021, produtos chineses eram 20% das importações russas. Agora, são cerca de 40%. Para a Rússia, a China se tornou um parceiro indispensável. Mas o problema é que, recentemente, foi detectada uma dinâmica sutil nas relações entre Rússia e China. De acordo com um relatório recente do Instituto de Pesquisa de Economias Emergentes do Banco da Finlândia, o preço médio dos itens sancionados importados pela Rússia da China aumentou 87% entre 2021 e 2024, mas isso não elevou os preços globalmente. No mesmo período, o preço dos itens sancionados importados subiu só 9%. O preço dos produtos chineses subiu bastante, conforme o Instituto de Pesquisa de Economias Emergentes do Banco da Finlândia. Entre 2021 e 2024, as exportações de rolamentos da China para a Rússia subiram 76%, mas o volume caiu 13%. O preço por unidade quase dobrou. O preço do rolamento de rolos cônicos aumentou até 4 vezes. Ambos são peças industriais essenciais e indispensáveis para a indústria militar russa, certo? Atualmente, a China está tendo uma influência enorme na economia russa. A China é destino de 30% das exportações e origem de 50% das importações da Rússia, enquanto a Rússia responde por apenas 3% das exportações e 5% das importações da China. Por isso, alguns afirmam que a economia russa depende cada vez mais da China. Como a Rússia não tem escolha a não ser depender da China, às vezes acontecem situações em que, mesmo que a China cobre preços abusivos, a Rússia não pode fazer nada a respeito. Recentemente, a China aumentou significativamente o preço dos componentes de drones de fabricação própria, que podem ser usados para fins militares ao exportá-los para a Rússia. Enquanto isso, ao exportar os mesmos componentes para outros países, a China até reduziu o preço, mas está vendendo para a Rússia por um valor mais alto. Atualmente, o preço de exportação para a Rússia dos equipamentos de radar instalados em drones ficou cerca de 6,4 vezes mais caro em comparação com 2021. Para outros países, esses equipamentos são vendidos por um preço cerca de 5% menor. Não é só o radar. Motores para drones, equipamentos de filmagem por infravermelho e outros componentes essenciais também tiveram grandes aumentos de preço nas exportações para a Rússia. O que mais preocupa é que atualmente cerca de 95% do comércio bilateral está sendo liquidado em yuan, o que mostra que a influência da China está crescendo muito. Em 2023, Rússia e China decidiram ampliar o uso do yuan, e com o aumento do comércio, as transações agora são feitas só em yuan. Por causa disso, até mesmo a CIA chegou a dizer abertamente que existe o risco de a Rússia se tornar uma colônia econômica da China. Atualmente, o maior fornecedor de petróleo da China é a Rússia. E como todo esse petróleo está sendo pago em yuan, como mencionei antes, o yuan está sendo muito utilizado. A China é hoje o maior comprador de energia da Rússia, importando em 2024 cerca de 89 trilhões e 170 bilhões de won. Por isso, as sanções econômicas contra a Rússia não funcionam bem. Com a China virando principal parceira comercial da Rússia, o controle da relação ficou totalmente com os chineses. A China entende perfeitamente que a Rússia foi expulsa dos mercados ocidentais e perdeu suas principais portas de entrada e saída, e está usando essa situação de forma muito flexível, de acordo com seus interesses. Um exemplo claro disso foi a suspensão das importações de petróleo russo pela China em novembro. Até então, a China vinha importando grandes quantidades de petróleo russo, ajudando a Rússia a respirar economicamente. Mas, assim que os Estados Unidos mencionaram fortemente a possibilidade de sanções contra terceiros países que importassem petróleo russo, a China mudou imediatamente sua postura. A pressão dos Estados Unidos da América fez a China interromper embarques de petróleo russo. Para a Rússia, esse movimento foi muito ameaçador. Com a perda do mercado europeu, a China virou quase o único grande comprador da Rússia. Quando parou as importações por riscos políticos, a Rússia ficou, de repente, sem saída para exportar seu petróleo. O petróleo bruto sustenta as finanças russas, e desde a guerra, o orçamento depende das exportações de energia. Assim,
Essa decisão da China foi uma pressão direta sobre a economia russa, não só um ajuste comercial. Nesse período, o desconto do petróleo russo aumentou e, com problemas logísticos, o fluxo de caixa ficou mais pressionado. Outro ponto importante é o sinal que esse episódio mostrou. Ficou claro que a China não vê a Rússia como um aliado com obrigação de ajudar, mas sim como um parceiro comercial com quem pode manter distância sempre que achar necessário. A China não abandonou completamente a Rússia, mas agora está em uma posição em que pode usar a Rússia como carta de pressão a qualquer momento, dependendo da relação com os Estados Unidos, dos riscos financeiros internacionais e da situação econômica interna. A recente suspensão das importações de petróleo é um exemplo de como a China testou esse poder. Isso comprova que, com o aumento do comércio Rússia-China, a economia russa se torna mais vulnerável às decisões políticas chinesas, podendo ser afetada por um único julgamento político. Hoje, a relação entre Rússia e China se tornou uma dependência unilateral. Lá no Extremo Oriente, a influência da China continua crescendo. As regiões do Extremo Oriente e da Sibéria ocupam 77% do território russo, mas a população que vive lá é muito pequena. Mas a influência da China na região começou a crescer aos poucos. Em 2023, a China chegou ao ponto de conseguir direitos de uso coreanos em Vladivostok. Então, como será que a Rússia vê essa situação? A Rússia, aparentemente, considera a presença econômica da China uma ameaça. O Serviço Federal de Segurança da Rússia já chama a China de inimiga. Documentos internos vazados detalham medidas para impedir a espionagem chinesa. A China representa uma séria ameaça à segurança da Rússia, já alertada antes. Porém, para os russos, as opções são limitadas. A guerra na Ucrânia segue sem previsão de fim, com a linha de frente estagnada e alta tensão militar. Com a guerra em andamento, o Ocidente dificilmente suspenderá as sanções contra a Rússia, certo? Sanções financeiras, controle de exportação de tecnologia e restrições energéticas já foram implementados e não podem ser facilmente revertidos por uma mudança no campo de batalha. É irreal pensar que a Rússia volte aos mercados da Europa ou Estados Unidos da América. Surge a dúvida: a Rússia pode parar a guerra e negociar com o Ocidente? Isso também é difícil, porque no momento em que a guerra terminar, toda a responsabilidade política pelos enormes custos e perdas humanas até agora recairá diretamente sobre o Kremlin. Internamente, a estrutura de poder mantida pela guerra inevitavelmente será abalada, e isso está diretamente ligado à estabilidade do regime. Por isso, a Rússia não pode encerrar a guerra nem escolher uma saída facilmente. Romper com a China também está fora de questão. Atualmente, a China é o maior parceiro comercial da Rússia e, na prática, seu último parceiro de grande escala. As principais artérias da economia russa, como exportação de energia, importação de produtos manufaturados e transações financeiras, estão todas conectadas através da China. No momento em que a Rússia cortar esse elo por conta própria, sua economia não conseguirá evitar uma contração drástica. Com o bloqueio das exportações e menos moeda estrangeira, devem surgir sérios problemas no fornecimento de peças e equipamentos na indústria. No fim, a Rússia está presa a uma relação que precisa manter, mesmo com condições desfavoráveis impostas pela China. Seja baixando preços, ajustando termos ou pressionando politicamente, a Rússia precisa aceitar o que a China impõe. Não é escolha, é sobrevivência. A Rússia, por causa da guerra, se afastou do Ocidente e ficou mais dependente da China. Agora, sua economia e diplomacia estão sujeitas às decisões chinesas. No fim das contas, a Rússia está presa em uma posição desfavorável, onde não pode se mover livremente para nenhum dos lados, e com o passar do tempo, seu poder de negociação só enfraquece. Diante disso, surge naturalmente uma pergunta: a China quer mesmo sustentar a Rússia até o fim? A China não quer que a Rússia desmorone nem volte a ser uma grande potência rival dos Estados Unidos da América. Para a China, a Rússia é uma fonte estável de energia barata e funciona como uma zona tampão estratégica que pode ser colocada à frente quando confronta os Estados Unidos e o Ocidente. Isso porque, enquanto a Rússia entra em confronto direto com o Ocidente e assume o peso desse embate, a China pode ganhar tempo e se preparar nos bastidores. Mas, ao mesmo tempo, a China também está cautelosa quanto à possibilidade de a Rússia recuperar sua influência de forma independente. Isso porque, no momento em que a Rússia, que possui poder militar, recursos e território, recuperar sua autonomia, ela se tornará uma variável difícil de controlar para a China. A estratégia da China é ajudar a Rússia o bastante para evitar sua queda, mas sem fortalecê-la, a ponto de ela ganhar autonomia
diplomacia ou poder de negociação. A energia é comprada mais barata, os preços negociados para baixo e os bens adquiridos em condições desfavoráveis para a Rússia, com transações e pagamentos atrelados ao yuan, limitando a liberdade de ação russa. Dessa forma, a Rússia mantém a aparência de um Estado independente, mas na prática está cada vez mais presa a uma estrutura em que só pode agir dentro dos interesses e decisões da China. No final das contas, a China não trata a Rússia como uma parceira, mas sim como um objeto que precisa ser gerenciado e controlado. O que acham hoje da presença do capital chinês na Rússia? Deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.